e Estação da Luz. Inicialmente, queremos agradecer a Deus por esta oportunidade, a Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana a paz, por essa chance, esse espaço, a cessão desse espaço para cada um de nós, para que possamos apresentar um mergulho no pensamento de Leon Denis. Mas não podemos também deixar de agradecer a nossa casa, o Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia, bem como também outras casas que apresentamos esse mesmo projeto, esse mesmo mergulho no pensamento de Leon Denis, que é o Lar Paulo de Tarso, em Copacabana, e o Centro Espírita Bezerra de Menezes, no Estácio. A todas essas casas, o nosso muito obrigada. Boa noite, Luiz. Boa noite, Nilceia. Mais uma quinta-feira de muita alegria estarmos aqui juntos, né? Podemos desfrutar na Rádio Estação da Luz esses momentos. Obrigado a essa querida rádio que nos recebe. Agradecemos também, como a Nilceia falou, o querido Rita, que abriu as portas para nós, para levarmos esse pensamento do Leon Denis nessa divulgação, e todas as casas co-irmãs que nos apoiam nos nossos estudos e vão vibrando para que possamos cada vez mais aprofundar na doutrina espírita. Vamos, Terezinha, com você. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, companheiros. Obrigada à Web Rádio Estação da Luz. Obrigada a todos por estarem aqui. Estamos aqui mais uma quinta-feira para um momento de reflexão sobre a vida e a obra de Leon Denis, com muita alegria no coração. Que Jesus nos abençoe a todos nós. Vai lá, Valerinha. Valéria? Valéria, Valéria. Som. Eu acho que a Valéria perdeu o sinal. Não está nos ouvindo? Não, perdeu não. Ela está mexendo com a cabeça. Valéria? Oi, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu estou ouvindo vocês. Pode Estão falar. me ouvindo agora? Melhorou? Estamos ouvindo, Valéria. Eu estou ouvindo vocês. Estão me ouvindo? Estamos. Eu acho que travou alguma coisa aqui. Então você... Tá. Boa noite a todos, desculpe mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo, bem-vindos aqueles que estão vindo sempre ao nosso estudo, bem-vindos aqueles que estão vindo pela primeira vez, que na equipe espiritual nos acompanhe sempre. Hoje... Oi. Luiz, a prece. Assume. Luiz, é com você. Bom, vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo. Saiu o capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do quê? O item 11 são palavras. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, item 10. Não são os que estão bem de saúde que precisam de médico. Aconteceu o quê? Luiz, é com você. Estando Jesus sentado à mesa, em casa desse homem, Mateus, ali vieram ter muitos publicanos e pessoas de má vida, que se colocaram à mesa com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas, tendo ouvido o que perguntaram, Jesus disse: não são os que estão bem de saúde, mas os doentes que têm necessidade de médico. Jesus dirigiu principalmente aos pobres, aos deserdados. Com esse pensamento querido do Senhor Jesus, dirigia a gente, que é o necessitado, de suas orientações, do seu carinho, que nós reunimos nosso pensamento em torno de sua figura, meiga, doce, para pedirmos: querido Mestre Jesus, obrigado mais uma vez por estar junto a Ti nesses momentos.
onde podemos estudar e divulgar um pouquinho da doutrina espírita através do mergulho do pensamento do senhor Leon Denis, um missionário, que veio trazer, de uma forma poética, filosófica, o seu pensamento, as suas instruções, onde podemos seguir seus caminhos, querido mestre. Nos ajude nessa noite, que possamos passar em harmonia, em paz, que possamos divulgar com clareza os seus ensinamentos. E permita, a partir de agora, darmos início ao mergulho no pensamento do Leon Denis, com sua autorização e de Deus, nosso Pai. Graças a Deus. Queridos irmãos, nesta noite, o nosso estudo será conduzido pela nossa Terezinha Guimarães e, seguindo o roteiro já apresentado anteriormente, o tema é Sua Correspondência, Seus Visitantes. Então, desde já agradecemos a presença de todos e, no final da apresentação, estaremos à disposição para responder às perguntas enviadas. Pode ser via Face, via WhatsApp, está bem? É com você, Terezinha. Boa noite, amigos. Aqui estamos para mais um mergulho no pensamento do nosso querido Leon Denis. Tavares, pode botar o primeiro slide, por favor. Nosso mergulho hoje, como o Nilceia já disse, é na correspondência dos visitantes de Leon Denis. Nós usamos como livro de apoio Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo, de Gaston Luce, Leon Denis na Intimidade, de Claire Bomar, Cenas da Vida de Leon Denis, de Luzia Helena Matias, e Em Torno de Leon Denis, que é um conjunto de mensagens organizados por Maria Helena Rocha. Pode passar isso, obrigada. Por que abordar esse tema das correspondências hoje? Porque as correspondências que Denis recebia são uma demonstração do impacto das suas obras no coração dos seus leitores. Nós viemos estudando nas últimas semanas a palavra de Denis, falada primeiro, depois, na outra semana, vimos as obras, a palavra escrita. Hoje nós vamos refletir sobre a palavra do seu leitor. Vamos ouvir o outro lado, como que as pessoas se sentiam ao ler as suas obras. Pode passar o próximo, por favor, Tavares. Essa é parte de uma mensagem de Dr. Herman. Dr. Herman é um espírito que é parte da direção da nossa casa, no Rio, e de outras casas espíritas, inclusive do Centro Espírita Leon Denis. E ele, no final dessa mensagem, que está no capítulo 40 do livro Em Torno de Leon Denis, no final dela, ele diz isso. Portanto, ao estudarmos os livros de Denis, que expressam seus pensamentos, suas vivências e suas experiências no mundo terreno, não nos esqueçamos de que ele é o reflexo do desejo e do ensino de Jesus na Terra, que o ouviu e o viu subir o monte, e que não só se pôs a meditar, mas a executar o trabalho que lhe compete, ou seja, de ajudar todos em humanidade a serem igualmente bem-aventurados. Então, nós entendemos que o que o Dr. Herman estava nos dizendo era que Leon Denis, além do trabalho de meditar sobre as palavras do Cristo, ele partiu para a ação. E a ação, parte da ação, naturalmente, é ajudar as pessoas que estavam sofrendo. E isso ele fez de todas as formas, seja através da sua obra, seja através das suas conferências e palestras, e também através das respostas às suas correspondências, que é sobre o que nós vamos falar hoje. Pode passar a próxima, Tavares, e a outra também, a seguinte. Pode passar a próxima. Tavares. Ah, não, desculpa, Tavares, eu é que me confundi aqui. Volta.
Não, pode seguir, desculpa, uma em frente. Isso, agora. Isso aí. Leon Denis recebia, então vamos começar a falar sobre as correspondências. Leon Denis recebia diariamente inúmeras cartas da França e de outros países. Vinham de países da Europa, de países da Ásia e, inclusive, da América Latina. Vinham cartas do Brasil também. Algumas dessas cartas eram solicitando autorização dele para a tradução da obra para os seus respectivos idiomas. Outras, que são mais objeto da nossa conversa hoje, são os aflitos, que exprimiam a alegria de terem sido consolados por um livro do escritor espírita. A próxima, Tavares, por favor. Essa correspondência, isso é Claire Bomar nos falando. Essa correspondência era tão emocionante que eles descartavam com pena. Todas as cartas eram respondidas, vamos falar sobre isso. Mas, depois de respondida, elas tinham que ser jogadas fora. Mas elas continham pensamentos de uma tal riqueza, uma tal dor humana, eram tão eloquentes, que eles ficavam com pena de se descartar. Muitas vezes, ela diz, ao grito de dor sucedia a hosana da alma, que encontrou a paz no coração, a esperança do reencontro. A leitura de depois da morte, ou de um problema do ser, havia feito compreender a esses seres que a finalidade do sofrimento e o sentido da vida, através dos princípios da doutrina espírita. Eu acho que a gente está... É que essa exibição de slides aqui é muito pequenininha. Começa em essa correspondência, não, né? Segue... Aqui, tá. Okay. Não, é esse. É aquele que tem um diálogo. Começa, entre as numerosas cartas... É a anterior, Terezinha. Essa. Não, é anterior? É essa mesma, essa mesma. Essa mesma. É porque aqui eu não estou vendo. Entre as numerosas cartas que recebia diariamente, havia coisas admiráveis. Algumas cartas chegavam ao sublime, pela expressão sincera de estados de alma desesperados. Havia também aquelas mais cansativas e outras muito ingênuas. E aí eles, quer dizer, na verdade, quem está nos contando isso é o nosso Gaston Luz, eles perguntavam, mas o senhor vai responder? Perguntavam depois de ler a carta. E ele respondia, por que não? Dizia ele com benevolência. Não se recusa um pedaço de pão ao mendigo que vem nos bater à porta. Como recusar uma palavra que pode, de alguma forma, tornar-se benfazeja, desde que toque uma alma atingida por uma dor verdadeira? Sim, certamente que responderei, convém sempre responder. Esse conselho de convém sempre responder é dos guias dele. E uma coisa que eu acho que vale para todos nós. Muitas vezes a gente recebe mensagens e tudo que a pessoa precisa é uma palavra de carinho, uma palavra de suporte, né? E às vezes a gente simplesmente esquece de responder, né? Ou fica perdido nas nossas... Porque agora não recebemos carta, recebemos mensagem, né? Então, é sempre importante, isso foi uma coisa que Leon Denis sempre fez. Todas as cartas eram devidamente respondidas, independente do problema ou da gravidade menor ou maior. Pode passar a próxima, eu vou tentar ver. Pode passar, Tavares, a próxima. Se essa aqui... Essa nós já vimos. Pode passar uma para frente, então. Muitas dessas cartas também, nós estávamos falando dos aflitos, agora nós estamos falando de pessoas que procuravam o sentido da vida, como aconteceu com ele próprio, né? Nós conversamos aqui sobre isso. Nenhum estudo havia satisfeito a fé e a razão deles. Então, eles se arrastavam, muitas vezes, de remorso por haver desperdiçado a sua existência. Na verdade, não há desperdício, né? Porque toda existência a gente sempre aprende. Mas é sempre triste a gente descobrir, no final da vida, e ter conhecido, a sensação de ter conhecido muito tarde, né? A sensação do tempo perdido.
Então, esse também era uma parte das cartas, tinham esse conteúdo. Pode passar a próxima, Tavares. Isso. Denis era muito emotivo, e quando a secretária lia uma carta dessas muito sofridas, fosse um sofrimento moral ou material, ele ficava muito comovido. Por isso ele buscava responder, porque ele buscava consolar. A Claire Beaumar, no seu livro Leon Denis na Intimidade, ela selecionou algumas cartas, na verdade, quem selecionou foi o próprio Denis, as que ele considerou mais belas. E nós vamos agora dar uma leitura rápida nessas cartas, que foram selecionadas por ele, algumas das quais nós trouxemos aqui. Pode passar. O próximo, por favor, Vaz. Há 2 anos e meio. Isso. Essa primeira carta, que é de 1922, todas as cartas são mais ou menos do final da Primeira Guerra Mundial. De 1922 veio da Iugoslávia, atual Sérvia, antiga Iugoslávia. E era de uma senhora contando que tinha perdido a filha única. Ela diz: perdemos nossa filha única, nossa filha bem-amada, e mergulhamos em um desespero sem limites. E aí ela conta que, quando a dor chegou no limite, ela ouviu uma voz, que a gente supõe que seja o anjo da guarda dela, dizendo: lê os livros espíritas, lê as obras de Leon Denis. Então, caro mestre, vossas admiráveis obras iluminaram minha alma com um raio de esperança. E ela percebeu, ela descobriu pela leitura, ela aprendeu, na verdade, que a vida não é um acaso, que ela é governada por leis imutáveis e justas. E que essa separação era por algum tempo, porque mais tarde, quando todos desencarnassem, eles haveriam de se encontrar na espiritualidade. Então, é isso que a Claire estava falando, quer dizer, é um movimento de dor e, ao mesmo tempo, um movimento de alegria e de esperança de ter encontrado respostas que são consoladoras. Essa senhora pede também autorização a ele para traduzir as obras dele para o sérvio, que é o idioma dela. Vamos para o próximo, por favor, Tavante. Próxima cartinha. Não, é essa, Terezinha, é essa mesmo. Não, essa é a que eu acabei de ver. Não, essa não acabou, não. É essa não, agora. Tá certo. Essa veio da Romênia, é de 1923, desculpa. E ela diz, que também é uma senhora, diz: eu quero exprimir meu profundo reconhecimento por vossos escritos salvaste minha alma. Isso é muito importante, né? Ela está falando do corpo, não, ela está falando salvou minha alma. Em seguida, uma grande desgraça, a perda de minha filha única, a ideia do suicídio me assediou. Recorri às minhas crenças religiosas em busca de consolação. E aí ela descobriu um livro de Conan Doyle. Conan Doyle, vocês lembram, foi o criador de Sherlock Holmes, também era espírita, escreveu várias obras de espíritas. E uma delas foi essa obra, A Nova Revelação. E ela diz: tomei gosto pelas leituras espíritas, e a primeira obra que procurei foi o vosso Depois da Morte. Eu a li, reli e relerei ainda hoje e sempre, ainda e sempre. E ela diz: uma nova fé enche minha alma, e eu creio em Deus. Se Deus quiser chamar-me a Ele para reencontrar minha filha, eu espero esse dia com serenidade. Então, realmente, essa senhora também pediu autorização para traduzir as obras dele para o romeno. Então, é muito interessante, porque a gente percebe o impacto da obra, né? E o impacto da doutrina, né? A questão da imortalidade da alma, a questão da reencarnação, esses princípios da doutrina espírita, que são tão consoladores para nós, né? E também são consoladores para pessoas que estavam em situações muito complicadas, muito difíceis. Vamos passar para o próximo, por favor, Tavares. Após a perda de entes queridos, esse senhor, que é um militar e se assina comandante B, ele está contando que perdeu a família,
enfim, provavelmente foi morrendo na guerra ou morrendo de causas normais, né? E ele precisou, sentiu que ele estava ficando sozinho, ele precisou, sentiu uma necessidade muito grande de crer e de orar, mas ele não encontrava nas religiões da infância dele nenhum amparo para isso. Essa carta veio da França. Então, eles, um acaso, a gente sabe que acaso não existe, mas, de alguma forma, ele chegou ao livro de Denis depois da morte. E isso foi uma revelação. E esse pedaço eu acho muito interessante, porque ele diz assim: pareceu-me que eu ouvia uma língua esquecida há muito tempo, uma linguagem que eu havia conhecido outrora em um tempo muito antigo. Quer dizer, o conhecimento já veio com ele, né? Isso é muito interessante, quer dizer, despertou alguma coisa que ele já tinha, né? Sentiu um calor no coração, uma tranquilidade, uma serenidade que ignorava há muito tempo. Permiti-me vos abraçar de coração. Eu acho tão bonita essa carta, porque é um militar, né, que são normalmente pessoas mais, né, rígidas, mas o coração estava ali, né, na carta. Muito linda mesmo. A próxima, por favor, Tavares. Mestre, isso. Esse é de um rapaz, essa carta, ela sensibilizou muito Denis, porque ele era muito jovem. E ele começa dizendo: mestre, permiti dar-vos esse título, porque vós me haveis revelado, tá, a finalidade grandiosa da vida. Eu sou jovem. Gente, onde será esse barulho? Para mim, e aí ele diz, como para muitos dos meus amigos, a vida não passava de uma vasta ironia. Ele diz: eu me tornei trocista. Trocista é aquela pessoa que toma tudo na ironia, que não fala nada sério. É disso que ele está falando. Mas isso era só uma máscara em que ele queria esconder uma profunda tristeza. Um dia, o acaso fez cair sobre meus olhos um de vossos livros, e foi uma revelação. Já não é a primeira pessoa, né, que usa a palavra revelação. Sou impotente para descrever sensações violentas e, ao mesmo tempo, doces, que esses horizontes sublimes que me desvendastes abriram para mim. Vós haveis criado minha alma uma segunda vez. E aí ele fala que ele leu todas as obras, permaneceram sempre companheiras da vida dele. Então, é uma vida jovem que teve, através da doutrina, um caminho, né? Um horizonte, digamos assim. Né? Próxima, por favor, Tavares. Começa assim: Senhor, isso. É de uma moça, de uma pessoa que escreveu da França mesmo, e ela começa a pedir desculpa, mas ela diz: olha, mas o senhor me pareceu uma pessoa tão bondosa que eu tomei a liberdade de escrever. E aí ela conta que ela perdeu na guerra a família, ela perdeu um irmão de 20 anos, o pai, um outro irmão de 28 anos. A mãe, numa tristeza profunda, ela revoltada, porque aquelas coisas, por que comigo, por que, enfim. Então, uma amiga dela começou a conversar com ela sobre o espiritismo, e eles leram os livros de Denis. E outros. E ela diz, toda a sublime lógica que promana deles nos prendeu, nos dominou e acalmou em nós os rancores da vida, dando-nos confiança e fé no futuro. Minha querida mãe está agora sorridente, quase feliz. É mais um testemunho, né, de como que essa doutrina pode ser consoladora. Né? Vamos para a próxima, que eu acho também que é a última. Ferida por uma cruel desgraça. Essa senhora, eu não sei como é que se pronuncia, se é Godefroy ou Godefroy, mas enfim, ela perdeu o marido na guerra, jovens os dois. Né? E ela diz, fui socorrida pelo mais belo livro que me foi dado a conhecer, depois da morte, vossa obra, que um amigo muito inspirado me emprestou. Aí ela diz, ele foi para mim uma fonte de luzes, de resignação serena e forte. E ela reencontrou a disposição para continuar vivendo.
e para se preparar, porque ela estava esperando um filho. Então, é mais um testemunho de como uma obra de muita qualidade, as obras de Denis são maravilhosas, podem nos ajudar em determinados momentos da vida a ser uma sinalização de um caminho, né? Vocês lembram que Altivo falou sobre isso? Nós lemos uma mensagem de Altivo na primeira vez que nós estivemos aqui, ele diz exatamente isso. E quando a gente estivesse assim, se sentindo meio desequilibrado, lesse uma página de Denis. Ela ia nos dar uma possibilidade de encontrar um caminho. Com isso, nós vimos as cartas e vamos só fazer mais alguns comentários. No meio das ásperas lutas, na verdade, essas cartas, elas tinham muito... Pode passar o próximo, Tavares, por favor. Essas cartas faziam muito bem a Denis, né? Ele ficava, às vezes, como nós já vimos, muito comovido, mas era... O que pode ter, como diz a Claire Bomar, uma recompensa melhor do que essa para uma pessoa que realmente sofreu tanto, né? Porque ele teve uma vida muito difícil, desde a infância, e que era uma pessoa alegre, e quando ele percebia, né, que ele tinha salvo do suicídio, levado para Deus vidas, fazia isso, é o que está aqui, caía como um orvalho benfeitor sobre o coração dele, que a ira, a inveja, a maledicência tinham ferido tantas vezes. Então, não só é uma coisa muito boa, né, a gente constatar que essas coisas acontecem, como para ele, pessoalmente, como isso era importante, né? Vamos para o próximo, por favor, Cláudio. Isso também porque ele tinha renunciado a várias coisas na vida, né? Ele renunciou à possibilidade de construir uma vida em família, casar, ter filhos, né? Ele tinha família, pai, mãe. Como ele renunciou à vida pública, ele foi convidado para exercer cargos públicos, cargos políticos, ele não aceitou títulos e honras, né? Ele se devotou a vida toda, 50 anos da vida dele, depois de uma certa maturidade, ao apostolado do Espiritismo. E ele, quando recebia essas cartas, era uma forma... Nós vamos falar mais sobre isso semana que vem, quando a Nilce vai falar sobre o testamento moral. Então, mas isso é importante a gente registrar e entender como que essas coisas impactam no coração dele. Pode passar o próximo, Tavares? Mais umzinho, por favor. Mais um slide, mais um slide. Pode botar mais um, vai mais um para frente. Isso. Denis teve isso aí, mais um parênteses, porque as pessoas perguntam muito sobre a relação dele com o Brasil, né? Ele foi, a gente já tinha comentado isso aqui, ele foi representante do Brasil em vários congressos internacionais. Ele tinha uma relação muito boa com o Brasil, e a gente vai contar um pouco mais sobre isso na segunda parte, que vai começar agora. E ele diz, depois da morte, no Brasil, o espiritismo tem se desenvolvido extraordinariamente, devido à grande aceitação nas consciências dos povos e aos fatos que produzem. Aos fatos, aí, eu acredito que ele estivesse falando dos fatos mediúnicos. E ele tinha comunicações na época, e depois já desencarnado, mensagem para Dona Ivone, para Divaldo Franco, para Altivo mesmo. Até hoje ele dá mensagens no Leon Denis, especialmente nas datas de aniversário da casa, ele sempre faz a mensagem uma vez por semana, que são as mensagens dos espíritos. Então, ele tinha uma relação com o Brasil, sim. Pode passar o próximo, por favor, Tavares. E agora nós encerramos a parte da correspondência e vamos, mais umzinho, e vamos falar sobre os visitantes. Começando a falar da casa.
A casa que ele morava era uma casa muito bonitinha, e lá estava ele sentado diante da mesa repleta de manuscritos, né, ditando o fruto dos seus pensamentos, sempre edificantes, né? É nessa casa que a partir de agora, nós estamos, né? Pode passar mais um, por favor, também. Nessa casa eram realizadas reuniões mediúnicas, então ele recebia os seus amigos invisíveis, né? Os espíritos, os amigos desencarnados. E os médiuns recebiam as mensagens de Jerônimo, de Joana, de Kardec. Sobre isso, aliás, tem um fato que chega a ser engraçado, porque Gabriel Delane era muito amigo de Denis, era um expoente do movimento espírita na época. E ele desencarnou. E Denis não sabia que ele tinha desencarnado. E ele foi lá e provocou um fenômeno de batidas, né? Não sei se foi porta, janela. Mas Denis estava tão acostumado com isso acontecer na casa, porque fenômenos mediúnicos aconteciam o tempo todo, que ele não atentou para o fato. Só no dia seguinte é que ele soube que era o Delane numa tentativa de comunicar a ele que tinha desencarnado. Então, assim que era a casa de Leon Denis. Mais um, por favor, Tavares. Ele recebia figuras do movimento espírita, inclusive brasileiro. Eu, pelo menos, só tinha notícia de uma pessoa, e que foi o Canuto Abreu, que a gente até já comentou aqui sobre ele. Ele teve, em 1922, fazendo uma visita a Leon Denis. Ele foi recebido com muito carinho. Ele diz que ele ouviu várias vezes essa mesma saudação de várias pessoas quando teve nessa estadia dele na França, mas nenhuma tão carinhosa quanto a de Denis. Denis disse para ele, mon cher ami, recebeu ele assim, com um abraço muito caloroso. E ele escreveu sobre isso, ele foi lá em 1922, escreveu em 1945, numa revista que chamava Centelha, que não existe mais, naturalmente. Mas muitas questões de importância para a direção do espiritismo na França eram decididas lá. Era uma casa movimentada, mas Leon Denis era muito disciplinado, ele tinha hora e dia para receber as pessoas, era domingo. Mais um, por favor, Tavares. Então, era fora do horário de trabalho. Ele atendia todo mundo amavelmente e gostava de conversar. Esse dia do Canuto Abreu, ele conversou um tempo, bastante, querendo saber tudo sobre o Brasil. Aliás, ele tinha as notícias do Brasil, inclusive, porque ele dizia que todos os livros que eram editados aqui, eles mandavam os volumes para ele lá. E ninguém reclamava da conversa dele, porque era sempre encantadora e bem-humorada. Ele era uma pessoa bem alegre. E ele disse, e eles todos saíam encantados com a vivacidade, com o fulgor, com o seu pensamento sempre tão esclarecido. Mais uma, por favor, Tavares. Algumas vezes eram amigos. Então, para frente. Isso. Mais uma. Isso. Algumas vezes eram amigos de Paris que vinham vê-lo, solicitando reconforto espiritual. Ele, que convivera longamente com a dor, tem um capítulo sobre a dor na segunda parte do... meu Deus. Fugiu o nome do livro. Aquele que tem as potências da alma, gente. Que é o problema do ser e do destino. O problema do ser e do destino, isso mesmo. Então, ele que tinha, né, digamos assim, uma vivência com a dor, né? Ele falava, era fácil para ele receber as pessoas e conversar sobre a dor delas, né? E ele efetivamente ajudava
E o que nos diz Gaston Lúcia é que a serenidade era uma característica dele, né? Proveniente da sua conversação, era contagiante. Pode passar mais um, por favor? E essa é uma coisa bem interessante. Ele tinha amigos do clero católico e amigos protestantes. Ele tinha esse Abade Petit, eu acho interessante, que ele era professor da Universidade de Sorbonne, e ele tinha uma cátedra, não sei qual era o assunto da cátedra dele, mas ele defendia nessa cátedra uma aliança entre católicos e espíritas. Ele dizia que é uma bobagem ficar perdendo tempo brigando uns com os outros. Vamos nos aliar e brigar contra o inimigo comum, que são os materialistas. Então, esses eram os amigos de Denis, quer dizer, era aquele clero de cabeça bem aberta, né? E entre os protestantes, ficou muito amigo dele, que é esse pastor Vautier, ele tem um sobrenome, eu não botei, que ficou tão impressionado que foi de Paris a Tours só para conhecê-lo. Ele depois veio a dirigir a cerimônia fúnebre de Denis, né, quando ele morreu. Pode passar mais uma, por favor? Isso. O que nós estamos informando é uma coisa que eu acho muito interessante, porque não eram só as pessoas do movimento espírita que iam procurar Denis, eram as pessoas comuns, pessoas que nem nós, né? E formavam uma fila na porta dele, de pessoas que queriam beber na fonte, aprendendo diretamente com ele. E saíam de lá, como diz a nossa Claire, informadas e alegres, a ponto de quererem beijar as mãos do sábio que nela habitava, homenagem que ele naturalmente recusava, né? Mas era muito interessante, porque isso é uma coisa que normalmente não acontece, né? Mas acontecia com ele. Estamos caminhando aqui para o nosso final. Pode passar mais um, por favor? Isso. Leon Denis, a Claire nos conta também que nos últimos anos de vida dele, algumas vezes aconteceram sessões inesquecíveis no quarto de Denis. Esse quarto virava um templo. O médium, era ele, cego, descrevia radiante, o quarto radiante de luz, de cores maravilhosas. Por vezes ele era ofuscado por essas luzes. Aliás, essas luzes, várias pessoas que frequentaram a casa e tinham fenômeno, possuíam a mediunidade da clarividência, viram, que era muito lindo. E agora o nosso último. Tavares, por favor, mais umzinho. Enfim, a casa de Tours não era uma casa. Era uma estação intermediária entre os dois planos, entre o plano físico e o plano espiritual. E graças a um clima contínuo de elevação mantido por ele, que vivia entre as suas paredes o mundo espiritual. Na verdade, como também diz o Dr. Hermann nessa mensagem que eu li no início, ele vivia a vida de espírito na carne. Então, a relação dele, ele mesmo diz em algum momento que ele não sabia quando ele estava falando com o espírito, quando ele estava falando com o encarnado. Então, a casa dele realmente se transformou num ponto de atração para a espiritualidade superior. E eu queria só lembrar que, sem chegar nesse nível, nós não somos Leon Denis, mas mantermos pensamentos esclarecidos, pensamentos elevados, ajudam as nossas casas a se transformarem em pontos de luz. E esses pontos de luz são, sim, usados pela espiritualidade superior, que já tem mandado mensagens a respeito disso. E vocês lembram que André Luiz, eu acho que é No Mundo Maior, ele conta um caso assim, né, de uma casa bastante humilde, de uma senhora que tinha 3 filhos, e que a casa dela virou um ponto de encontro da espiritualidade, que vinha, saía, ia, encontrava o outro.
Então, isso que é uma coisa muito boa, porque são espíritos superiores, não são, né? E é isso que ele está falando aqui. O mundo espiritual tocava muito próximo, irradiando o belo e o bem. Não só, nesse caso, não só para os espíritas, mas para a humanidade inteira. Isso é uma luz que, quando se faz, ela ilumina a todos que estão por perto, não só aqueles que moram ali fisicamente. Então, nós estamos encerrando aqui com... Pode colocar mais umzinho, por favor? Isso. Com essa linda frase de Jerônimo de Praga, quando Denis começa seu apostolado: vai em frente, o caminho está aberto, eu seguirei atrás de ti para te sustentar. E o último, por favor, Tavares. Meu problema te perturba. Agora deixo vocês com o nosso mestre, tá bom? Obrigada, gente. Nilceia. Terezinha, tem uma passagem também bastante interessante, que ele comenta, meio entristecido com a Clé, porque ao final de 1926, a grande maioria dos seus amigos já tinham retornado para a pátria espiritual. Flammarion, Delane, o pastor Benezek, que você citou, a senhora Forget, que foi na década anterior, e muitos dos amigos dele. Então, a casa não era tão frequentada, tão movimentada como antes. Aí ele vira-se para sua secretária, sua fiel escudeira, Clebomar, e diz assim: eu tenho agora muito mais amigos do outro lado do que aqui. Tu experimentarás isso quando chegares à minha idade. E ela desencarnou bastante idosa, né? Então, a gente verifica que ele sentiu, né, a ausência da alegria, daquele calor humano que ele recebia dos amigos, das visitas, das pessoas que o procuravam, porque já em 1926, a grande maioria já havia retornado para a pátria espiritual, não é mesmo? Então, queridos irmãos, antes de nós buscarmos a leitura das perguntas de hoje, o nosso coordenador Tavares enviou-nos algumas perguntas que nós leremos e responderemos em conjunto. A primeira pergunta é do nosso amigo ouvinte, Aloísio Moraes. Ele colocou aqui para mim, né? Lá do Caminho do Sol, de Petrolina, Pernambuco. Então, ele pergunta: Leon Denis travou conhecimento com o movimento espírita do Brasil? Bezerra desencarnou em 1900. Eles chegaram a trocar cartas. Quer responder, Terezinha? Olha, Nilce, eu não tenho conhecimento de cartas, não, mas o que eu sei é que quando Bezerra desencarnou, Denis disse que o mundo perdia um pouco, né, do seu brilho. Eu não me lembro exatamente qual foi a frase, mas era alguma coisa nessa linha, com o desencarne de uma pessoa como Bezerra de Menezes. Exatamente. Mas carta, né? Eu não tenho notícia de carta, não. De Bezerra não temos notícia, mas ele recebia cartas da federação, inclusive solicitando autorização para a tradução de obras. E além dos números do Reformador que ele recebia. Gostava muito. Gostava muito, né? E assim ele ficava a par de tudo que ocorria no movimento espírita brasileiro. Agora, eu convido o nosso Aloísio, se possível, a adquirir a obra Cenas da Vida de Leon Denis, que ele vai encontrar vários assuntos bastante interessantes sobre a biografia do nosso Leon Denis. Não apenas esse relacionamento com o movimento espírita brasileiro, e em particular com o doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Em particular, você pode até encontrar no capítulo 31,
né? Leon Denis se comunica com os médiuns brasileiros. Tá bom, Aloysio? Obrigada pela sua pergunta, pela sua participação. Agora nós vamos para uma outra pergunta. É de Maria das... Oi? Aí agora eu tenho que perguntar, porque ficou aqui na boca. A carta saiu em português, ele é francês. Então, ele era poliglota, ele falava quantos idiomas fora o francês e o português? Porque para a carta chegar lá, em português, ele falava... Chegava em francês. Chegava aqui em francês. Nós não temos, eu não li nada a respeito, Tavares, né? Se o Reformador era traduzido para ele ou não. Eu posso pesquisar você, mas eu te garanto que não... Eu, por exemplo, nunca li nada a respeito. Podemos até buscar os arquivos, né, da Federação Espírita Brasileira para elucidar, né, essa sua curiosidade. Mas, logicamente, a Federação tem isso, né, registrado em seus arquivos, mas não existe, pelo menos nas obras que eu li, né, que eu já estudei, não tem nada a respeito desse detalhe, se as obras eram traduzidas ou não, ou se ele falava o português. Eu creio que ele não falava português, que Canuto de Abreu, quando visitou o nosso Leon Denis, inclusive, no artigo, ressalta que ele tinha um excelente francês, né? E ele se comunicou com Leon Denis em francês. Tá bom, meu querido? Obrigada pela pergunta, Tavares. Então, agora nós temos a pergunta da Maria das Graças, Cidade Nova, Natal, Rio Grande do Norte. E ela pergunta quem do movimento espírita brasileiro conheceu pessoalmente Leon Denis. Isso foi dito hoje, né? E foi dito já em edições passadas. Quer responder, Terezinha? Nós temos, a notícia que nós temos foi de Canuto Abreu. E certamente deve ter tido outras pessoas. Se bem que as viagens não eram tão fáceis, né? Nem simples, nem rápidas. Naquela época, nós estamos falando, né, de um século atrás, né? Mas eu não sei que outras pessoas tiveram. Só Canuto Abreu nós temos esse depoimento dele próprio. Você sabe, Nilce? Eu não sei. Pelo que eu sei, Canuto de Abreu, né? Canuto de Abreu. Mas, com certeza, ele deve ter recebido outras visitas que não foram registrados, né? É até uma curiosidade interessante, né? Um pouco interessante. Agora, a outra pergunta eu vou fazer ao Luiz, né? É do Silas Augusto, de Ladeira das Palmeiras, 3 Rio de Janeiro. Então, o Silas pergunta, sabem quantas pessoas visitaram pessoalmente Denis, do Movimento Espírita Mundial? Nossa Senhora! Silas... Não dá para saber. Essa pergunta realmente é impossível de responder. Agora, aproveitando essa deixa que você me deu, é muito interessante, porque o Leon Denis é tão profundo e ele passa uma filosofia assim, tão grande. Nós vamos ver, assim que nós entrarmos na parte histórica, que são os livros. Que aí sim a gente vai poder ver perguntas que vão entrar na proposta que Denis trouxe. Você trouxe uma carta, Terezinha, que é uma carta muito interessante, a carta do comandante B, porque nós não sabemos o acervo que nós já trazemos de bagagem. E quando a gente pega uma obra como Depois da Morte, que eu recomendo como uma obra inicial de mergulho em Leon Denis, às vezes, dependendo da nossa bagagem que nós trouxemos, ela vai despertar algo em nós que nós não sabemos de onde. E ela desperta, porque está no nosso acervo como ser espiritual. E Comandante B, aconteceu isso com ele. Parecia que ele já sabia do assunto. E aquilo despertou nele. E Leon Denis, ele traz isso. É importante nós termos esse cuidado da leitura de Leon Denis com
com certa percepção, meditação na parte filosófica dele, porque nas nossas vivências anteriores, nós vamos buscar respostas que estão lá guardadas nos porões da individualidade do nosso ser, estão lá no nosso subconsciente, que não aparece na flor do iceberg, aquela parte lá de trás. Que numa leitura dessa, as sinapses vão fazendo, vão buscando, nós vamos tendo respostas milenares que nós temos e vamos melhorando como espírito, nós vamos evoluindo, sem perceber. Por isso que essa deixa que a Nilce me deu, aproveitei a carta do comandante B e estou dizendo, não dá para saber quantas pessoas visitaram Leon Denis do mundo, mas quem teve essa oportunidade saiu com uma riqueza cultural e da presença física e do magnetismo. Olha, deve ter sido um prazer inenarrável. O Luiz, deve ter sido mesmo. Tem uma das mensagens desse livro, então, de Leon Denis, que é do Altivo, inclusive, já desencarnado. Ele fala isso, ele diz, vocês não imaginam como é ouvi-lo. Não sei nem, ele não falou ver, ele falou ouvi-lo. Então, imagina ele desencarnado, imagina encarnado, que você está com todo aquele magnetismo. Né? Todo magnetismo material, aquela parte... Nós temos ainda duas outras perguntas. Olha, vamos lá. Da Ângela Barbosa, de Campina Grande, Paraíba. Ela pergunta o seguinte: espírita de outros países que conheceram Denis? Não, a gente trouxemos pelo menos duas cartas, que uma era da Iugoslávia, da Sérvia, né? Sérvia, e a outra era da Hungria. Então, pelo menos esses a gente tem certeza. Mas... Eu só vou responder. Pode falar, Tereza. É Hungria, desculpa. Não é? Não, acho que é Romênia. Romênia, não é Hungria, Romênia. Eu vou responder para a nossa Ângela o seguinte: Ângela, eu vou te convidar a nos acompanhar no estudo das obras de Leon Denis, porque a cada obra você tomará conhecimento de contatos travados com Leon Denis, com filósofos, cientistas, estudiosos, vamos assim dizer, admiradores, isso ao longo das obras dele. Então, eu vou te convidar para acompanhar nossos estudos e assim você irá se inteirar não apenas, né, dos contatos, mas, que é mais importante ainda, do pensamento de Leon Denis. Então, fica o convite para você, querida Ângela, tá bom? Agora, a última pergunta é da nossa Das Dores Fonseca, da cidade do bairro Baronesa, cidade de Santa Luzia, Minas Gerais. Qual era o teor das maiorias das correspondências dele? Hoje, na apresentação, né, essa sua pergunta foi respondida. Então, quando você pergunta qual o teor da maioria das perguntas dele, eu vou modificar um pouco a sua pergunta, Das Dores. Eu vou colocar qual é a importância do legado deixado por Leon Denis, né? Vamos um pouquinho mais à frente. Nós vamos ver que quando Leon Denis, na espiritualidade, recebeu o compromisso do desdobramento filosófico, nós vamos ver que ele cumpriu sua tarefa através da palavra falada, através da palavra escrita, através do contato social, porque ele transmitia, ele ensinava, ele consolava a todas as pessoas que batiam à sua porta, fisicamente, pessoalmente, visitando-o, ou muitas das vezes interessada em o conhecer, e também através das suas respostas às correspondências recebidas. E nenhuma correspondência ficava sem resposta. Então, nós verificamos que o nosso Leon Denis, ele não perdeu
nenhuma oportunidade para divulgar a doutrina, porque ele sabe que através desse canal, desse grande facilitador, que se chama doutrina espírita, ele ia consolar, ele ia proporcionar às pessoas o material necessário para a reforma, para a sua transformação. Então, ao longo das próximas edições, nós vamos entrar no cerne dessa questão, que é a mais importante, é conhecer a mensagem de Leon Denis. Isso que é importante, é conhecer a mensagem. E dar esperança, né, Exatamente, exatamente. Tem mais alguma pergunta, o Tavares? Não, né? Então, queridos amigos, nós vamos agora fazer a nossa prece e logo a seguir as considerações finais. Então, eu faço a prece, tá bom, gente? Uhum. Então, vamos lá. Pai amado, Mestre Senhor Jesus, Senhora de Nazaré, bondosos benfeitores que nos assistem, agradecemos esta oportunidade e rogamos que o auxílio aqui espargido possa se estender por toda a nossa nação, por todo o nosso território brasileiro, onde houver uma lágrima, onde houver um pedido de socorro ou um gemido. Que o bálsamo se faça, que o socorro seja sentido e que a consolação possa amenizar as nossas lágrimas. Que tenhamos uma semana de paz, luz e amor e permita o nosso Pai de amor e bondade que possamos estar juntos novamente na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, para que juntos, através do estudo da vida e obra de Leon Denis, possamos construir o nosso para o alto, sempre mais para o alto. Que Deus nos abençoe. Queridos irmãos, queridos amigos, agradecemos a presença de todos vocês, o auxílio, a vibração, o carinho. Fiquem com Deus, que possamos estar juntos na próxima semana. A Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana a paz, o nosso muitíssimo obrigado. Bem como a nossa casa Rita de Cássia e as casas co-irmãs, o Lar Paulo de Tarso e o Centro Espírita Bezerra de Menezes. Luiz, é com você. Obrigado a todos, obrigado à Estação da Luz e às nossas casas queridas, que nós tanto convivemos e aprendemos estudando. E vamos seguir, querido mestre Leon Denis, com coragem, com esperança, mesmo nesse momento de todos, uns maiores, outros menores, mas a esperança, acima de tudo, que tudo tem um propósito maior. O propósito, sempre o alto, seguindo o querido mestre Leon Denis e principalmente o Chico Jesus. Com você, Terezinha. Boa noite, amigos. Muito obrigada pela atenção. Eu quero agradecer também o carinho da Web Rádio Estação da Luz, sempre tão carinhosa conosco, ao carinho dos nossos amigos, cada um está mandando uma mensagem mais bonita que o outro. Muito obrigada, gente. E aguardamos até quinta-feira, né, para o nosso próximo programa. Um abraço do Rita de Cássia também. Vai, Valéria. Obrigada a todos e que as cartas de Leon Denis, as correspondências, sejam por cartas, sejam pessoalmente, sejam através da sua palavra, seja
sejam nossas inspirações, para que possamos ser cada vez mais, fortalecer a nossa vontade de seguirmos o exemplo de Jesus, nosso guia e modelo, e nos conectarmos cada vez mais com Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia. Uma boa semana a todos, até o nosso próximo encontro, e não se esqueçam de vir. É com você, Tavares. Não é comigo, é com vocês ainda, porque mandaram uma mensagem aí para o grupo, viu? Ó, por favor, leiam. Cadê? Ah, obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Bacana. Muito obrigada. Nós é que agradecemos e vamos continuar aí com a nossa programação. Daqui a pouquinho, nós temos nosso irmão Hugo Laércio fazendo o Evangelho por Emmanuel. Mas, em vez da nossa programação, eu gostaria de agradecer aqui a todos aqueles que estiveram aqui conosco, a Deise, a Sandra, a Vera, a nossa querida Regina, a Georgina, né, a Juscelia, a Eva, Greia, muito bem, a Sandra de novo, nosso querido Delcio Soares, a Ana Maria, né? A Regina, a Georgina já foi, a Vera, Deise, Nunes, a Irene Paiva, eu sei que aí todos são amigos de vocês, a Glorinha, né? Que até o programa que teve agora com o pessoal do Rita de Casa. Então, a todos esses que acompanharam, muito obrigado. Eu tenho certeza que a gente sai daqui extremamente instruídos pelo ensinamento que vocês estão nos dando aqui toda quinta-feira. Muito obrigado. A Rádio Web Rádio Estação da Luz é que se sente com muita alegria em tê-los aqui. Muito obrigado por vocês. Obrigado, Tavares. Valeu. Voltamos para a programação normal pela Web Rádio Estação da Luz. Saúde Tchau, menino. para todos. Muito obrigado.